de ver jornal, mas infelizmente mais uma guerra. Ela diz também, até quando os humanos vão achar que o planeta Terra é um local de destruição e guerra? Exatamente, Elisete. Eu vou passar aqui para Brandina. No último dia 31, tem um programa que é lá da FEB, né? Que é Você e a Paz, que é com Ruth Brasil. Esse programa, aí, no último dia 31, foi 10 horas da manhã, Ruth Brasil falando sobre a paz. Aí, Ruth Brasil, ela disse algo que me marcou, porque ela disse assim, ela sempre diz isso, né? Que nós, todos nós, somos potência de paz. Nós somos essa potência de paz. E que a paz depende de cada um de nós. Aí ela disse assim, não adianta a gente esperar, porque Gandhi já passou, Mahatma Gandhi já passou, Madre Teresa de Calcutá, eles já fizeram o trabalho deles. Então, o que importa é o que nós que estamos aqui no nosso planeta Terra, o que é que nós podemos fazer. Então, ela disse assim, não é preciso que a humanidade toda faça esse movimento da paz. Mas, aí ela deu o exemplo de 3 cientistas que pegaram 100 macacos, cada um em uma ilha, e através do movimento do macaco, por exemplo, uns macacos, ele comia só batata sem lavar. Eles comiam a batata sem lavar. Então, mas quando um macaco achou que deveria lavar a batata, todos os outros macacos resolveram lavar a batata. Mas aqueles 100 daquele local. Então, dependendo da nossa... Então, se eu sou um exemplo de paz e você vê o meu exemplo, e eu sou essa potência, está aí os mansos e os pacificadores. Foi quando ela falou dos pacificadores e dos pacifistas, né? Ela levou alguém para falar. Então, o que é que está acontecendo? As coisas materiais, ainda, o que é que está levando a essas conclusões? O material, o materialista. Né? Que era o que Peixinho sempre era o que ele mais das coisas materiais, do desapego das coisas materiais, de fazer o exercício. Mas ainda, nós, humanos, estamos cada um em um território. Mas vamos desistir? Não. Porque o que é que Ruth Brasil disse? Que todos os dias, 6 horas da manhã, ela bota na janela. Ou então, não é da manhã, é da noite. Ela diz que pode estar onde estiver. Ela faz questão de chegar e botar uma música bem alta na janela. Que para aquele som poder invadir ali o prédio, o condomínio. Então, se cada um de nós, Salles, fizer um movimento de paz, vamos dizer, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Então, vai chegar um momento que verdadeiramente todos nós vamos nos agregar nesse movimento da paz. Mas, estamos distantes? Acho que sim. Ao pensamento. Né? Mas o nosso pensamento, ele vai. Então, a gente fica triste, muito triste de ver. Mas eu posso mudar o outro. O que é que leva a tudo isso? É o desconhecimento da imortalidade da alma, da vivência, daquilo que está semeando. Porque o que se você semear, você vai colher, né? Então, o que a gente precisa é se unir àqueles que já têm o conhecimento desse movimento de paz no mundo e da paz que começa em cada um de nós. Aí eu volto e digo, como é que eu posso querer ser misericordiosa se eu não tenho a paz em mim? Porque o que é que diz aqui? O que é mansuetude?
A mansuetude, ela ensina-nos o dicionário. O que é que o dicionário diz? É a virtude daquele que é manso, que possui o gênio dócil, brando e pacífico. Quais são suas características? A calma, não agir com precipitação, ter tranquilidade, qualquer atitude, não se desequilibrar ante os desafios, não julgar seus semelhantes, antes tem sempre uma palavra de advertência. Ser manso de coração é uma conquista árdua, feita ao longo do tempo, em contínuas lutas íntimas. E como é que nós nos tornamos humildes diante das benemércias da vida e das nossas conquistas morais? Porque tudo nos leva à nossa transformação moral e íntima do ser humano. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Não é verdade? Positivo. Positivo. Quem entrou aqui foi a nossa amiga Juscelie. E a nossa amiga Elisete está dizendo, numa passagem do Evangelho Espírita, tem uma parte que chama atenção, onde ela diz que enquanto a terra for lavada com o sangue dos irmãos, a evolução espiritual vai demorar de acontecer. É o que Brandinho está trazendo aí. Essa paz em cada indivíduo é que vai estancar essa possibilidade de derramamento de sangue. Né? Quando a gente souber que cada um é responsável por esses atos, e a gente está aqui para dizer isso em nós, porque quando a gente traz, é porque cada um aqui tem, na vivência diuturna, as consequências de quando a gente não praticou esses atos de... A gente sabe quantas dores já tivemos e temos. Então, quando a gente chega, a gente está trazendo a vivência, mas o consolo que a doutrina espírita nos traz. Que nenhuma dor é para sempre. Que que toda ferida será cicatrizada. Mas, sobretudo, o processo de cicatrização, ele é muito mais rápido quando a gente tem a compreensão de que somos efetivamente espíritos. E que aquela cicatriz que nos chega, ela tem um porquê e um para quê. Que a gente possa, cada um, observar detalhadamente naquelas cicatrizes que chegam em nosso corpo, que são correspondentes a uma inobservância da nossa própria alma. São 19 horas, boa noite, Juscelie mesmo. 19 horas e 16 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Nós estamos aqui com o programa Conhecer e a gente, mais uma vez, fala aqui sobre os nossos colaboradores. Rencan Corretora de Seguros, querendo fazer o seguro do carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial. Nossos amigos Sérgio Vinícius e Adalberto Neto, Rencan Corretora de Seguros. A nossa amiga e irmã deputada Ludmila Ficina, sempre ao lado das causas do bem. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Ficina, uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre será valorizada. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Clínica Rebeca Rabelo, a sua melhor versão é a nossa missão. Grande abraço também àquele que sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade, está junto conosco, está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Rádio Ovaldo Costa. Grande abraço, meu irmão. Agora, se você quer encontrar materiais de construção em Alagoinhas, Bahia, você vai no Cimentão. O Cimentão poderá lhe auxiliar nesta causa. Cimentão que fica na rua Dr. João Dantas, Santa Terezinha, Alagoinhas, Bahia. Muitíssimo obrigado a Alain e a Sandra. E fechando os nossos colaboradores, a nossa grande apoiadora, Darcy de Santana, que acredita na proposta espírita. E a gente segue
falando sobre a paz mundial. E a gente vê grandes líderes, Brandinho. A gente vê o Papa, que é um Papa norte-americano, diga-se de passagem, na contramão, né, no contraponto, né, onde ele já pratica essa mansuetude, clama pela não violência, pela não guerra, pela paz. Enquanto outros, por falta do conhecimento, por estarem mergulhados no materialismo, assim não o fazem. Mas, com Brandina, você falou uma coisa que eu achei interessante mesmo. Não são todos que vão para o campo de batalha. Quando tem uma guerra, tem pessoas que ficam daqui, que não vão lá. Mas a gente está na guerra do ponto de vista vibratório. E a gente pode mudar essa vibração. Antes de falar da oração, Brandinho, eu quero que você traga uma fala. Quando eu não estou no campo de batalha, vamos supor que esteja uma batalha ocorrendo lá na Palestina. Eu sou capaz de influenciar, através da oração, as ações daqueles que lideram essas nações? Com certeza, né, Sérgio? Porque, vamos dizer, eu vibro, mas com certeza vai ter outros corações vibrando na mesma intensidade. Aí o que é que vai acontecer? As nossas vibrações, elas vão se unir e chegar exatamente àquele local da necessidade. Além de nós, espíritos encarnados, vai ter ainda também os grupos espirituais que vão estar trabalhando e vibrando nessa mesma meta de fazer com que a paz e a semeadura no coração do homem aconteça. Então, existe todo um trabalho nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Como Joana, ela nos diz que a oração é o melhor antídoto contra todo o mal. Então, se eu penso, eu levo meu pensamento, minhas vibrações, meus sentimentos de amor, de caridade, para aqueles que ali se encontram necessitados da nossa ajuda espiritual. Ontem mesmo, eu estou com um amiguinho que ele está doente e eu estava orando, pedindo. Aí eu disse, Senhor, muitas das vezes, nós gostaríamos, por exemplo, eu disse assim, como eu gostaria de ser melhor. Aí eu pensei assim, como eu gostaria de ser melhor, porque muitas das vezes nós pensamos, achamos que o nosso pedido, ele tem que ser, todo pedido tem que ter uma resposta, não é assim? Então a gente muitas das vezes acha que quando a gente ora, Deus tem que responder imediatamente. No nosso momento. Né? Mas Joana, ela nos diz assim, que a oração é como uma ponte. É uma ponte que leva as nossas vibrações e depois elas retornam para o local para o qual nós pedimos a misericórdia. Então, não somos só nós que estamos vibrando nesse mesmo pensamento. Existe todo... Olha o que Peixinho nos dá aqui, olha o que Marta nos oferece aqui. Quantas reuniões... vamos imaginar. Quantas reuniões, Salles, aconteceu no plano do espírito para que não acontecesse isso ontem? Quantas lutas aconteceu no sentido de que isso não acontecesse no fato? Foram várias que a gente não tem nem ideia. Ou estava tudo lá assim? Não estava. Mas então por que aconteceu? Aí vem a pergunta. Porque Peixinho diz que tudo é justo, merecido e necessário. Está lá na Bíblia. Se tiver
um justo, o Senhor acaba com tudo, não. Se tiver um justo, não. Mas acontecem as coisas, porque existe uma causa que a gente não sabe qual é a causa. Mas eu tenho certeza que existe todo um planejamento, existem espíritos trabalhando para que não suceda coisas piores. Então, a oração, a nossa vibração pela paz do mundo, que começa em cada um de nós, deve ser uma constante na nossa vida. Nós podemos até pensar assim, todos os dias, tal horário, eu vou fazer uma Ave Maria, rogando a Mãe Santíssima pela paz no nosso planeta. Então, se a gente mantém esse elo de amor e de dedicação, é claro que milhares de espíritos amigos vão nos auxiliar naquilo que Deus programou para o nosso planeta. Eu acredito que sim. Por outro lado também, sabemos que é chamado de guerra, né? Mas por trás desse dito guerra, existem sempre os interesses comerciais desses países, né? Que querem ser a palmatória do mundo. Se formos reportar bem, o Iraque, onde foi invadido para tirar armas nucleares e que nunca foi descoberta a arma nuclear. Estão taxando a Venezuela de narcotraficante. Esses barquinhos pequenos que foram abatidos nesse massacre, não foi encontrado droga nenhuma. Até quando? Né? O Congresso americano não aprovou ainda essa invasão. Tudo isso a gente temos que estar atento, falar sobre isso também. Porque falando sobre isso, vai chamar a atenção de outros líderes também, para que não possa deixar esse massacre acontecer. Perfeito. Justamente, a gente tem que observar o ajuda-te que o céu te ajudará. A gente sabe das causas do mundo, as motivações, né? As possibilidades de motivações das ocorrências, né? Que estão, como a Brandina trouxe, estão longe do nosso conhecimento, mas justamente por estar longe desse nosso não conhecimento, a gente tem que se manter atentos, vigilantes e atuantes na nossa forma, seja pela oração, seja pela verbalização, seja pelo esclarecimento dos ideais materialistas, quais os objetivos do materialismo, enfim, cada um nas suas possibilidades, cada um nos seus atributos, nos seus conhecimentos. Conhecimento estocado não tem significado, não reverbera, não se prolonga, não faz o seu efeito primordial, que é esclarecer as pessoas, as outras, e tirá-las da ignorância. Quando o Livro dos Espíritos mesmo nos chega, quando estávamos já com uma percepção e uma capacidade de compreensão das coisas do Espírito, ou pelo menos do inicial do Espírito, mais a contento, essas informações foram trazidas pelos nossos irmãos mais evoluídos. O Livro dos Espíritos fala desse momento. O Livro dos Espíritos fala de momentos que ainda virão. O Livro dos Espíritos fala de acontecimentos que já se passaram. Ou seja, é um livro do puro conhecimento. Aí há que se perguntar, sim, mas por que eu tenho que acreditar? Não. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas todo mundo é obrigado a trazer ao crivo racional. Cada questionamento que você fizer, cada pergunta que lhe chega, traga para essa capacidade que você tem, que lhe diferencia dos outros seres, que é a capacidade de raciocinar.
da capacidade da inteligência e da sabedoria. Traga para questionar. A gente sempre fala do livro dos Espíritos. E você que, por exemplo, nos ouve agora através da rede SDP-TV, não há espírita, não conhece nada, inclusive às vezes nem ouviu falar sobre espiritismo, a gente faz um convite para que você inicie através do que é o espiritismo ou o livro dos Espíritos e veja diante de você a possibilidade de conhecimento que chega. Através do conhecimento do Espírito e das coisas do Espírito, a gente não mais apoia, por exemplo, atitudes como essas que estão ocorrendo, das guerras, da tomada pela força, da ganância pelo poder, quando a gente efetivamente compreende os ensinamentos. Não de uma forma dogmática. Ah, eu vi lá que é isso, e eu passo por cima e continuo agindo, que a gente falava no início, né? Agindo em discordância com aquilo que eu praticamente leio e digo que acredito. Então, se eu digo que a vida é o maior valor e eu abro aqui a boca para defender armas, eu estou sendo um contraditório com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou estudando. E isso para uma série de espaços. Então, você que nos ouve, o Livro dos Espíritos você encontra em qualquer livraria, boa livraria. Você encontra na própria internet, hoje com facilidade, e a gente traz um destaque que se você puder adquiri-lo através da compra, ao invés de simplesmente baixar de uma forma, entre aspas, clandestina, que o faça através de comprar um livro. Quando você compra um livro espírita, você está ajudando uma instituição, uma casa espírita, uma entidade que é voltada pela caridade, pelo conhecimento, enfim. O Livro dos Espíritos e as próprias obras básicas. Eu estou vendo ali escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, ali na mão de Brandina. Brandina, me dei até para eu mostrar aqui, mais ou menos esse livro aí. Para poder eu mostrar aqui para as pessoas dele aí. E é um livro que foi lançado em 1857, né? E atualíssimo. Eu vou pedir para a Brandina, Brandina, segure você, porque aqui fica para não espelhar. Aliás, segure você aí, que eu vou, assim ele aparecer espelhado. Então aqui, ó, esse, por exemplo, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Brandina falava bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Ela está trazendo aqui esses ensinamentos morais do Cristo. Beleza, Brandina? Obrigado aí você. Ele está trazendo, por exemplo, o que é que o Cristo quis dizer. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. Inclusive, eu vou trazer, em fevereiro, vou trazer o poema você falava ali de Teresa de Calcutá, você falava de Gandhi, você falava de Mahatma Gandhi, Luther King e tantos que cumpriram as suas missões aí. Eu vou trazer de uma freira chamada Dorothy Stang, que ela, você lembra? Que ela falava sobre bem-aventurados mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. Que Dorothy Stang, fazer um spoiler, né? Que você chama de spoiler, né? Dá logo uma dica do que mais ou menos o que ela vai trazer. Dorothy Stang, que ela foi assassinada, quando ela estava cercada ali para ser morta, e o seu algoz perguntava o que ela tinha na mão, ela disse: eu tenho apenas um evangelho, né? Mais nada. Vamos, velho, diga o que você tem aí. Disse, não, eu tenho apenas... Ele disse que mesmo assim ia ceifar a vida dela, porque ele tinha um compromisso de tirar ela do ar, né? Aí ela disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra, eu nada posso fazer. E ela não tinha como fugir dos algozes ali naquele momento. Mas aí ela tinha, Brandina, na sua mente, na sua consciência,
a certeza da imortalidade da alma, né? E quem perdeu, de fato? Será que foi ela? Ou será que foram eles? Será que foram os mandantes? Né? Grande Diana Dantas, lá do irmão Miguel. Olha a Diana aqui, viu? Conhece, né? Diana Dantas aqui acenando pra gente, mandando um abraço a todos. São 19 horas e 32 minutos. Vocês têm programação para esse ano já do Fé e Luz? Tem, Brandina? Eu não tenho ainda. Agora eu acho que é Márcia que vai fazer a doutrinária amanhã. Mas eu não sei o tema ainda, né? Tema ainda, o tema central também não, que geralmente ela traz o tema central. Da União tem alguma coisa já? Não. A União mudou o Evangelho, ou a doutrinária, olha aí. Mudou o horário? Não, a doutrinária do domingo agora vai ser estudo do Evangelho, que Vera colocou hoje, estava convidando, vai ser em novo formato. Deixa eu olhar. Ao invés de palestra, estudo. Em vez de palestra, vai ser aqui. Aberto, é? Vai ser assim, estudo. Domingo, 9 horas, a partir do dia 4 de janeiro. Informamos que as doutrinárias de domingo passam a ter um novo formato. Serão dedicadas ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em um momento de aprendizado, reflexão e vivência dos ensinamentos do Cristo. Convidamos a todos para participarem trazendo o seu Evangelho e também água para a fluidificação, a fim de fortalecermos juntos a fé, a fraternidade e a sintonia espiritual. Sua presença é muito importante. Então, as doutrinárias do domingo agora serão o estudo do Evangelho. Na UEA. Ok, então aí a União Espírita Alagoense já tem um novo formato. E estudar, parecendo que eu estava adivinhando, né, Brandina? Eu mostrei ali o Evangelho segundo o Espiritismo, e é sempre bom, né? A gente tem Nádia T. Menezes, que fez aí o estudo do Evangelho, aí, acho que rodou umas 4 vezes aí nessa pandemia. A gente rodou, até hoje ela ainda faz, lá no Instagram do Centelha Divina. Eu devo ter participado umas 30 vezes ou 40 vezes por aí. E é importante, toda terça-feira, né? E domingo ela traz o Livro dos Espíritos. Nádia T. Menezes é a pessoa formidável que sempre se doando através ou para a divulgação da doutrina espírita. Então, o estudo do Evangelho, gente, é muito importante. O Evangelho no lar também é muito importante. A gente trazer esses ensinamentos. Cada passagem daquela tem uma capacidade de reforma íntima que a gente não tem dimensão. Quando a gente começa a estudar as entrelinhas daquela história. Porque o Cristo, a gente estava falando aqui, que o Cristo trazia as suas falas, vamos dizer assim, durante a sua passagem aqui na Terra, através de metáforas, né? Através de parábolas, que a gente às vezes não conseguia alcançar. Mas aí o Espiritismo ele vem trazer esse significado daquelas falas do Cristo, não é? Daquelas falas do Cristo. As pessoas também perguntam por que, Salles, que o Espiritismo não fala do Velho Testamento. Bom, porque o Velho Testamento ele é pertinente, ele é condizente com uma faixa da humanidade, né? Onde aqueles ensinamentos pertenciam à maturidade daquela humanidade. E ele se reserva a deixar aqueles ensinamentos para aquele momento, né? Tem passagem no Velho Testamento que não cabem interpretação dupla. É uma explicação só. Tem coisas, por exemplo, que jamais, né, já que o Cristo veio trazer a boa nova, né, trazer
o amai-vos uns aos outros, eu não podia dizer, por exemplo, Brandinha, como o Velho Testamento dizia assim, matar o seu primogênito, né? E entregar, né? Ou uma outra passagem que seja contraditória com o bem, né? Então é por isso que o Espiritismo não traz algumas passagens, não traz passagens do Velho Testamento. Porque, vou passar um camelo no fundo de uma agulha. Quando você traz ali o Velho Testamento, tem algumas passagens que não condizem com o direito à vida, por exemplo. Brandina, você ia falar e parou. Você vê aqui, ó, o que Viana de Carvalho, o espírito Viana de Carvalho, ele fala, né, a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: a filosofia e a ciência experimental confraternizam no mundo espírita, alargando os conceitos da vida. A dor, no entanto, campeia, embora o Consolador já se encontre entre os homens, o luto e o desencanto desenfreado alastram-se, disseminando amargura e aflição. As esferas sublimes, porém, recolhendo os apelos e as lágrimas que se erguem da terra angustiada, preparam a grande mensagem de consolação em nome de Jesus. E o Evangelho, como há 2000 anos, corporifica-se nas mãos de Allan Kardec para distender a esperança e o amor sobre toda a terra. São palavras de Viana de Carvalho. Aí ele diz assim: em abril de 1864, o Paráclito, glorioso e triunfante, aparece no mundo vitoriosamente, repetindo o Mestre na Galileia após a ressurreição, quando confortava os que ficaram na névoa carnal. Ante as vozes havia falado ao cérebro, e a razão esclarecida ensaiou e conseguiu realizar novos empreendimentos. Depois, a razão, investigando, ciosa de roteiros novos, recolheu as notícias da mediunidade, do médium e da obsessão. O coração ansioso e sofredor, sedento de paz e harmonia, recebeu, por fim, no evangélico, simbólico e sublime lenço para lhe enxugar o suor e o pranto, envolvendo no carinho da consolação apaziguadora. Jesus, que nunca antes se apartara dos homens, aproximou-se ainda mais e voltou a falar como outrora, chamando e conduzindo. Novas bem-aventuranças sobre os corações, cânticos de louvor aos humildes e simples, promessas abençoadas de amor, vozes libertadoras. As fronteiras do céu perdem-se agora, interpenetradas nos umbrais da terra, e os embaixadores da vida maior, confraternizando, reafirmam a libertação do espírito humano das velhas algemas. Jesus é o guia e Kardec o condutor. A boa nova é o roteiro e a mensagem espírita é o consolo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que então no mundo corporifica a palavra imperecível do excesso enviado, é ele mesmo de retorno. Então, o Evangelho é o próprio Jesus a falar aos nossos corações. É ele mesmo de retorno, tomando os filhos e filhas da dor nos seus amorosos braços para os conduzir aos páramos da luz gloriosa e inextinguível da verdade. Lindo, né? A palavra de Viana de Carvalho. Quando Viana de Carvalho fala aí, que é em consonância com o que eu disse, né?
quando você disse que o Evangelho é a vivência de Jesus, eu estava dizendo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem para esclarecer as máximas morais do Cristo nas circunstâncias do viver. Então, é porque quando a gente repete aqui sempre, acho que todo espírita fala isso, né? Que Cristo nada escreveu. Cristo não sentou para escrever, ó, aprenda isso aqui. Ele disse, não, eu vou vivenciar. E aqui agora eu vou trazer um crivo meu, Brandina. Ninguém é obrigado a concordar. Mas eu vejo que as falas do Cristo foram muitas delas trazidas em psicografia. Os apóstolos eram intermediários, eram médiuns, não é? Muitos deles tinham mediunidade ali, porque para trazer tantas palavras, tanto conhecimento, que não fosse com a intuição, né, com a própria psicografia, naquele tempo não sei como era denominada, seria praticamente impossível. Cristo não parou, anote aí, não. Ele foi vivendo e você trazer passagens tão detalhadas, né? E Kardec, ele traz o lado moral do Cristo, Isso. dos ensinamentos da moral. Né? Você vê que ele não fala dos milagres, Nada. das curas, não, mas dos ensinamentos morais, naquilo que a gente vai trazer para a nossa vivência, para a nossa transformação moral e íntima do ser humano, através do seu exemplo como modelo, roteiro e guia da humanidade. E eu aproveito aqui, eu comecei falando de fé, né? E a gente está começando em 2026, eu vou trazer um poema aqui que como eu já falei sobre ela aqui, nossa amiga Suzy Barboni. Eu adoro Suzy. E eu comecei falando também dela, que ela trazia, quando a gente falava da mãe de peixinho, foi ela que trouxe a notícia, pediu que eu passasse e passou aí nos grupos todos, né? Foi um poema que eu fiz lá na Semana Espírita, Brandina. Eu vou pedir licença aqui para trazer na íntegra. Porque Suzy Barboni, ela trouxe a sua fala de contribuição para a Semana Espírita. Chama-se De Pé e com Fé. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida a conhecê-los sob o crivo da razão. Disse Kardec. Ratificou Suzy Barboni. Sem dogmas, sem imposição. Sem fé cega, buscando a compreensão. Ser livre para caminhar é um princípio indissociável. Assumir as consequências dos atos, ter disciplina, ser responsável. Sem ser dono da verdade, tolerante e razoável. É o que se falava da misericórdia, né? Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou, exemplificou de verdade. Ninguém vai ao Pai senão através dele, a mais sublime realidade. Espírita não é a favor da vida, defendendo armas, chacinas e guerras. Não existe meio cristão, meio evangelho, com remendos ou quimeras. Sejam suas palavras harmonia, com caridade e palavras coerentes, sinceras. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem ele é? Qual o tamanho da tua crença? Qual o tamanho da tua fé? Há espiritismo, filosofia, que convida ao raciocínio a estar ao tempo todo de pé. Ansiedade e depressão, sem pensar no aqui e agora, nos corre-corres da vida, para a essência não tem hora. Os prazeres imediatistas, nos referendando materialistas. O Evangelho foi embora? Ah, Suzy Barboni, vem em plena segunda-feira, de feira nos fazer recordar das escolhas que fizemos quando do lado de lá.
amor e ciência, lado a lado, sem estar alienado, um casal bem casado, nos fazendo caminhar. Esse é o poema trazido em homenagem à nossa amiga Suzy Barbone e, ao mesmo tempo, nos trazendo e nos fazendo refletir acerca da nossa fé, do nosso caminhar. Que nesse 2026 a gente possa, Brandina, caminhar com fé. E vá se preparando aí que eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento, viu? Eu vou trazer já as considerações finais para o nosso amigo Euvanildo. Então, que todos nós possamos estar nesse momento, né, que nosso continente, o nosso país está passando, e termos a consciência, né? Mesmo aquela consciência que a gente, como o nosso querido Oliveira Galvão nos chamou a atenção, as areias da praia podem ser finitas, mas Deus e o universo é infinito. Possamos ter essa consciência e ter fé em Deus hoje e sempre. Que assim seja, meu irmão. Boas palavras você trouxe aí, boa reflexão. Antes de passar para a Brandina, eu só quero aqui me despedir de vocês, e quando a Brandina encerrar ali com a prece, a gente finaliza. Você fica à vontade, Brandina, se você quiser trazer em canto, se você quiser trazer em palavras, o que só o seu coração disser aí, fique à vontade para seguir. Muito obrigado a vocês todos por estarem conosco através da 93 FM, através do Instagram do programa Conhecer e através da rede SDP TV. Tenhamos todos um bom 2026, repleto de muita luz. Brandina. É o momento de agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que Ele tem nos oferecido como acréscimo da sua bondade e da sua misericórdia. Agradecer a Jesus por nos receber como seus irmãos e por nos contribuir para que a gente possa auxiliar neste mundo tão difícil, neste momento tão difícil, mas que Ele possa nos ajudar. Nos ajude, amigo Jesus, naquilo que cada um de nós possa fazer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, guias e protetores, pela proteção e ajuda de cada dia, de cada momento na nossa vida. Como diz o Emmanuel, nós estamos sempre rodeados de testemunhos. Por isso nós te diremos assim: Jesus querido, amado Mestre, nós te agradecemos pelas benemércias do teu Evangelho, pelas lições que tu nos ofereces, para que possamos vivenciar na nossa vivência diária, naquilo que nós pudermos transformar em nós mesmos. Ajuda-nos, Jesus, para que a gente possa ser instrumento da tua paz, para que a gente possa participar desse reino de amor e de luz. Ajuda-nos, Jesus querido, para que nós possamos levar as nossas vibrações de amor e de luz a todos os hospitais, a todos os nossos irmãos que se encontram nas cadeias públicas. Ajuda-nos, Jesus querido, para que possam as nossas vibrações chegar a todos aqueles que estão neste momento em cidades de guerra. Ajuda-nos, Jesus querido, para que possamos auxiliar os nossos amores, mas também aos nossos desafetos. Jesus amado, divino amigo, nos ajude, pois para onde iremos se o Senhor não estiver conosco? Favorecei-nos com a tua divina luz e com a tua divina graça.
Dai-nos a tua bênção. Ajuda-nos com sabedoria e entendimento, para que a gente possa, neste novo ano, nesta nova oportunidade, nos colocarmos a serviço do teu evangelho, levando aos outros corações as tuas lições de amor e de luz. Obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito. Obrigado por tudo, muito obrigado, Senhor.